Grande Dani Alves, que prazer, muito obrigado. Você está aqui com a gente, batendo esse papo, despender um pouco do seu tempo nesse momento para a gente conversar e falar aí de toda essa sua brilhante história. Grande Márcio, um grande prazer estar aqui, trocando essa ideia contigo. Então, eu queria que você falasse do seu início, né, no futebol, lá na Bahia, lá em Juazeiro. Comecei lá na escolinha do Caboquinho, lá, que era uma pessoa muito, muito querida lá por todo mundo. Aí depois eu fui para a divisão de base do Juazeiro e muito, muito rápido já escalei já para o Bahia. E você, já com 18 anos, já estava de titular no Bahia, né? Exatamente. A minha transição ela foi sempre muito rápida. Pegou o grande Evaristo lá, Peguei e foi quem me deu a oportunidade de jogar. Não queria não, hein? Mas foi obrigado. Ele queria improvisar um volante para jogar. E não sei, acho que ele dormiu bem na noite, que daí no dia prévio ele já começou a me testar e no outro dia me colocou para jogar. E fui melhor em campo, saí ovacionado, todo mundo falando, caramba, achou o lateral que eu precisava. E aí ele, sempre tirando a empolgação, né? Sempre tirando a empolgação. Ele, nada, não fez mais que a obrigação. Beleza, tá valendo. O importante é estar aqui, né? Temos que aproveitar. Fomos campeão da Copa do Nordeste, aí eu fui pra seleção, aí já não voltei mais. Dali você foi pro Sevilha, né? Dali eu fui pro Sevilha, exatamente. Onde nós nos encontramos lá, né? Bravo. Assim, é bem curiosa a história do Sevilha, cara, porque, tipo assim, a gente meio que, entre todos, né, mudamos a história do Sevilha. Porque, assim, quando eu cheguei no Sevilha, o Sevilha jogava só para se manter na categoria, né, não aspirava muito, né. Tanto é que um ano antes de eu chegar, o Sevilha estava na segunda divisão. E aí começou uma construção de uma história muito bonita lá no Sevilha, né, fui chegando outros brasileiros também, como o Júlio Batista, depois o Adriano, depois o Renatinho do Santos. Começamos a escalar a posição, entramos para a Copa da UEFA, né? E aí... Centroavante também, não tinha centroavante lá? Na cidade tinha o Luiz Fabiano. Mas o Luiz Fabiano, ele chegou depois. O Luiz Fabiano, a gente fala que ele foi a cereja do bolo, né? No ano que ele chegou, aí foi o ano que a gente começou a ganhar. Ó, a gente bateu nesse momento o Madrid, que era campeão do Campeonato Espanhol. Batemos o Barcelona, que era o atual campeão da Champions. E ganhamos a UEFA e ganhamos a Copa do Rei. Com isso, vocês classificaram para a Champions, né? Exatamente. Então, tipo assim, foi uma história muito, muito bonita, assim. E eu sempre fui escolhendo, assim, as decisões na minha vida, ela sempre foi ir para um lugar que precisava ser construído ou reconstruído. Foi assim que aconteceu no Sevilha, foi assim que aconteceu no Barcelona, assim que aconteceu na Juventus, assim que aconteceu no PSG. Cara, o Barcelona foi gigantesco com o Ronaldinho, tá atravessando um momento difícil, mas faz 2 anos que o Barcelona era o top vai voltar a ser, entendeu? Então eu queria formar parte dessa construção, de quando voltasse a ser, meu nome estivesse ali, entendeu? Pegamos você lá na Champions, né? Exatamente. O Fenerbahçe. Para mim, dos jogos, foram os 2 jogos mais emocionantes. Mais emocionante para mim também, na minha carreira. Naquele período foi demais, né? Lógico, nós tivemos mais a felicidade nos pênaltis, mas se você vai nos 2 jogos, deu 5-5. Sim. A gente ganhou lá na Turquia de 3-2. Mas tivemos uma baixa muito grande, que foi o Roberto Carlos, né? Sim. Que tinha sido o nosso grande investimento. E quando nós fomos lá para Sevilha, eu vou te contar aqui um segredo, não sei se eu já te falei. Você era a mola mestra ali, o desafogo, era o, digamos assim, o 6º atacante, ou o 4º, o 3º do Sevilha. E eu, na véspera do jogo, não ia jogar o Roberto Carlos, ia entrar o brasileiro, o Vederson, e eu tinha um turco ali na ponta esquerda, que já jogava muito ofensivamente. Aí chamei ele e falei assim, olha, eu quero que você faça uma coisa só com o Daniel Alves. Não quero que você drible ele, que marque ele, nada. Eu quero que quando você pegue a bola,
jogue a bola lá na frente e bote ele para correr. Para ele ir e voltar toda hora. Que o cara tinha uma velocidade grande. Físico, cara, muito físico. Muito físico. Eu falei, nós temos que cansar ele para ele dar um tempo. Sim, um dos caras assim, mais físicos que eu já enfrentei, cara, no futebol. E assim, foi um jogo bem atípico, né? Porque a gente, no primeiro jogo, a gente falhou muito, né? Na finalização. E a gente poderia ter saído de lá com um resultado um pouco melhor, mas em casa a gente estava muito bem em casa. Acabou que nos pênaltis, indo para a loteria, né? A gente tinha desgastado muito no jogo, as duas equipes, estava todo mundo já morto. Eu confesso que eu já não estava podendo mais, eu ia pedir para ser substituído, porque eu já não estava aguentando mais. O cara falou, não, se vira, fera, fica aí até o final. Eu falei, que vai para os pênaltis, tem que bater pênalti. Eu falei, beleza, vamos embora. Eu falei, não tem essa não. Acabei até perdendo pênalti nesse dia. E aí você foi lá para o Barça para consagrar o Messi, mais ainda, e também, poxa, ter a satisfação de jogar. Eu acho que aquele se tornou o maior time da história do Barcelona, onde vocês ganharam praticamente tudo, né? Então, fizeram uma história, modificaram a maneira de jogar do futebol mundial. Né? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que foi um dos maiores times da história do futebol, pela forma de entender o jogo e pela simplicidade com que fazia as coisas. Né? Então, criamos um método de raciocínio assim, diferente do resto da equipe. Por isso elas não conseguiam, das equipes, por isso elas não conseguiam, fazer frente a gente. Ainda mais a seleção que era, a qualidade técnica também dos jogadores, né? Sim. Pensamento diferente, né? E com caras profissionais, altamente profissionais, uma safra de espanhóis fantásticos também, né? Que você tinha ali na zaga, o Piqué, o Puyol, o Busquets, o Nesta, o Xavi, o Pedro, Davi Villa. O Pedro. Uma safra assim. Davi, né? Brincadeira, os caras eram demais também, né? Então, safra única, cara. Safra única. Safra única, exatamente. E outra coisa, assim, a gente era como a seleção espanhola com os toques de outras nacionalidades, entendeu? Sempre tinha uns 3, 4, né, no time que era de outra nacionalidade. Para dar um outro caráter também, né? Para dar um pouco de físico, para dar um pouco de intensidade, né? Porque senão o jogo fica muito contínuo, né? Então, quando você tem outras nacionalidades, você tem o drible, você tem os ataques pelas laterais, muito constante. Então você vai se tornando um time muito versátil, né? Então é impossível você parar um time assim, porque se você ficar lá atrás, você vai tomar um bombardeio, que um bombardeio em algum momento vai começar a entrar na casinha das bolas e você não vai passar no meio campo. Agora, qual foi o grande momento seu lá no Barça? Grande momento, assim, que você fala em Barcelona, vem à tua cabeça. Por meu modo de ver, foi no momento que, assim, que eu tava existia meio que um desprezo já comigo, né? As pessoas falando, tem uma idade já avançada, já não estavam querendo renovar o meu contrato, e aí repetimos a tríplice coroa outra vez. Causou um espanto muito grande para mim da tua saída, porque normalmente se você está jogando, o time está num altos e baixos, no time tem um reserva à altura, no time tem um cara que já vem se colocando, não. Mas as posições que o Barcelona precisava não era ali. Tanto é que eles tiveram que, quando você saiu, teve que improvisar a gente ali. Então, na realidade, foi de uma estranheza grande a tua saída naquele momento para todo mundo, cara. Para mim também. Sinceramente, assim, eu tive que tomar a decisão porque eu estava vendo que se eu não fosse para um outro time me reinventar e voltar a ter o meu valor no mercado, eles não iam perceber isso, entendeu? Para você ver, o meu objetivo era o quê? Eu vou sair lá, vou fazer esses 2 anos na Juventus e vou voltar para o Barcelona. Tanto é que eu tentei voltar para o Barcelona. Aí veio a minha lesão, depois lá na Juventus, aí meio que deu uma esfriada, entendeu? Mas eu estava tentando voltar para o Barcelona, porque eu estava com saudade de lá também.
E eu sabia que eles estavam precisando de mim, que precisavam, que precisam até hoje. Não conseguiram achar ainda o lateral lá, né? Só que daí o que acontece? Quando o nível baixou, que foi, se eu não me engano, em 2013, que o meu nível deu uma baixada, foi uma caída na performance generalizada, que acabou sobrando para mim, mas não foi só foi o time todo. Foi o time todo. Exatamente, foi o time todo que caiu, tanto é que quando passou esse ano, veio o Luiz Henrique e a gente voltou a ganhar tríplice outra vez. Você fez uma escolha certa, né? E uma mudança de país para país, mas antes da gente começar lá na Juventus, eu queria perguntar para a Bia aí como é que está a questão de algumas perguntas aí do pessoal, dos inscritos, do Twitter. Aí, Babi? Tem muita participação da galera nas redes sociais do canal Zico 10, no Instagram, na comunidade do YouTube, Twitter. E o Leandro Freire pediu, Daniel, para você falar os caras mais resenhas no vestiário, de qualquer clube que você passou. Cara, tem bastante. Mas, assim, em destaque, assim, o Evra, o Abidal. No Paris, eu acho que o Levinho, o Kipembe, são os moleques, assim, bem resenha. O tempo todo zoando, o tempo todo fazendo graça e dançando. Pô, eu gosto. Essa é minha vibe. Esses caras aí são uma resenha. Por exemplo, aqui no São Paulo tem o Reinaldo, que causa, os caras que causam, assim, no ambiente, né? Quando não tá, você fala, cadê os caras, meu? Cadê os caras? E quando os caras chegam, seleção. Na seleção também tem uma galera boa. Tipo, o Marcelo, né? Resenha também pra caramba. Sempre tá zoando o tempo todo também. Richarlison é o destaque. Na seleção para nós. O Pombo é uma figuraça. E aí, mais, Babi? Tem mais pergunta. O Pedro Rubens perguntou o seguinte: qual é a sensação de ter dado uma caneta no Cristiano Ronaldo? Eu sempre jogo com isso, que eu falo para os caras o seguinte: todos os melhores do mundo, ou os jogadores que brigam para ser o melhor do mundo, eles já levaram caneta minha, né? O Ney no treino, o Cristiano no jogo e o Messi no jogo também, quando eu jogava no Sevilha. Então, tipo, é normal. Os caras também te driblam também pra caramba. Acho que é do jogo. Não é nada muito especial, não. O especial é ganhar título, né? O Henrique Reis quer saber qual é a sensação de ser o melhor lateral da sua geração. Não acredito, assim, que seja, assim... da minha geração, pode ser considerado assim, mas esse negócio de, assim, eu sou meio suspeito, sim. Mas sem demagogia, assim, esse negócio de ser o melhor, não ser o melhor, acho que é muito relativo. Acho que cada época foi tendo aqueles jogadores que destacaram um pouco mais que os outros. Simplesmente, se a gente vai colocar em questão de números, sim, eu estou de acordo. A gente tem muitos grandes ídolos que passaram, que a gente respeita muito, e eu acredito que hoje também sou um jogador que as pessoas da minha geração me respeitam também, porque eu acredito que eu sou referência para os mais jovens que estão saindo e para outras pessoas também que estamos no mesmo nível. Você foi lá para a Juve, né? E pegou o momento que a Juve na Itália estava sobrando, né? E sim. Aí, na Europa, para chegar na Champions. Já tinha chegado na final contra vocês mesmo, né? Pelo Barcelona. E depois você chegou lá contra o Real Madrid. Como é que foi esse período lá na Itália? Foi um período, assim, de vida muito, muito gratificante para mim. Porque apesar de ser dificultoso pela cidade, né? Eu estava acostumado a viver em Barcelona, e Turim é uma cidade totalmente oposta de Barcelona. Mas, assim, foi o lugar onde mais, assim... Eu trabalhei, mas eu performei, assim, fisicamente, né? Porque é um time que trabalha muito fisicamente. E um time que, para conseguir o título, faltou umas duas peças decisivas. Para mim, esse foi o resumo. Porque, tipo assim, quando você consegue chegar muitas vezes, como a Juventus chegou na final da Champions, e você não consegue ganhar, é porque está faltando alguma coisa que decida, que chegue nesse momento e fale, deixa comigo que eu vou resolver para você. Ou agora o que eles têm, né? Não sei se eles vão chegar, mas o que eles têm, que é, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que possa conectar com o Diba e possa construir esses jogadores decisivos que vai chegar nesse momento e
e do nada os caras vão decidir, entendeu? Isso a gente teve no PSG, no momento que perdemos o Ney, a gente perdeu a nossa decisão, o nosso poder de decisão. E aí você foi lá para o Paris Saint-Germain, né, que estava levando uma boa base da própria seleção brasileira, aumentou a coleção de títulos e, como você bem disse, né, no momento mais importante, perdeu o seu principal jogador, né, que foi o Neymar. Quer dar uma virada legal. No momento, ainda mais no momento que ele estava numa fase também, uma performance incrível, espetacular, e aquilo ali foi sem dúvida que foi um baque muito grande da gente, um baque o PSG muito não grande chegar eu não tenho dúvida que se o Neymar tivesse naquele jogo, porque ele tinha jogado contra o Real Madrid, eu fiz esse jogo, ele tinha sido um dos melhores do jogo em Madrid. E eu não tinha dúvida que em Paris eu acho que a história seria outra, mas infelizmente não aconteceu. Até mesmo porque o Madrid não estava no momento, né? Não estava naquele momento dele performando, né? Qualquer um estava criando muitas chances de gols no Real Madrid, estava perdendo para times que estavam brigando para não cair no Bernabéu. Então era o momento da gente ter passado eles ali e a gente perdeu o nosso jogador que estava definindo, né, para a gente. Né? Então isso acaba pagando um preço, né? Pagando um preço, porque são esses jogos que ninguém pode perder os seus melhores ali naquele momento, porque vai pagar. Igual que quando a gente perdeu a Copa da França pro Rennes, e também por isso a gente pagou o mau comportamento que a gente estava tendo durante o ano, né? Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que tudo é uma construção. Para mim, os títulos, eles são os prêmios a como você foi durante todo o ano. Não é como você foi na parte final ali, que você chegou, tô na final, agora você é campeão. Não, é tudo, o futebol ele faz um retrospecto ali, cara, como você foi no ano, tá, você merece, esse ano, esse aqui vai ser você. O Tite, ele falou, numa reunião que a gente teve, né, antes da final, né, da Copa, ele falou uma coisa assim, por isso eu digo, os treinadores eles sempre vão ensinando pra gente, e ele ensinou uma coisa que, assim, que eu já tinha como ideia, né, mas, assim, é sempre importante que uma outra pessoa fale para você entender que você não tá louco, que aquilo ali pode ter sentido, né? E ele falou assim, cara, a gente chegou na final contra o Peru, e não é que a gente merece mais que o Peru. O Peru chegou com os méritos próprios dele, e os dois estamos aqui porque merecíamos estar aqui, entendeu? Agora o que a gente tem que fazer? Tentar merecer mais do que o Peru nesse jogo. Olha o cruzamento, olha a chance, olha o gol! E aí vem pro Brasil, meteu a 10... e foi para a meiuca. Você é o São Paulino roxo, né? Pelo que a gente tem de informação. E como é que está sendo isso agora, né? Como é que foi esse início, adaptação ao meio, sendo o cara que todo mundo está de olho, não é aquele negócio, não, fez atrás, não tem que fazer agora, tem que fazer para gente. Então, como é que foi essa mudança a coisa é a toda? seguinte... Eu vi, assim, como você bem sabe, eu sou uma pessoa que eu sou, assim, eu gosto de fazer história, né? Eu gosto de fazer história. Então, eu falei, já fiz um monte de coisa na Europa, vou realizar meu sonho, né? Quem sabe voltar para a Europa, né? Vim realizar o sonho e voltar para a Europa. Tudo é possibilidade na vida do Good Crazy, cara. Mas, assim, agora, tipo assim, deu uma polêmica agora que eu falei que gostava do Boca, já estão me colocando no Boca. Não, mas nada a ver. Eu vim realizar meu sonho no São Paulo. E aquilo, né? Muito tempo lá fora, então você cria uma mentalidade de um futebol um pouco mais evoluído, né? A termos gerais, né? E eu vim aqui pro Brasil e, como todo bom ser humano, ele precisa de adaptação, né? Dos companheiros, adaptação de filosofias, adaptação de sistema. E eu fui contratado porque falaram que estavam querendo que eu viesse jogar no meio campo. Eu já estava jogando no PSG no meio campo também. E eu não tenho um desafio, entendeu? Porque eu confio nas minhas possibilidades, eu confio no meu trabalho, eu confio na minha entrega. Só que, por exemplo, para desconfiar estão os que estão fora, né? Os que estão dentro têm que confiar, entendeu? Porque para isso eles me contrataram, né? E eu, não acredito que no período que eu cheguei aqui no São Paulo, que eu estava jogando no meio, eu estava desentonando. Não acredito. Acredito que outras circunstâncias estavam desentonando e não era eu que estava desentonando. Só que eu tinha sido o cara que tinha sido contratado, né? Então os caras estavam
quase que me exigindo que eu pegasse a bola, batesse de metro para mim mesmo, driblasse todo mundo, chegasse, driblasse o goleiro dos caras e fizesse o gol. Eu falei, cara, desculpa, mas não, vocês estão equivocados, cara. Vocês estão equivocados, porque eu sou um jogador de optimizar a quem eu tenho do lado. Eu sou um jogador de servir, eu sou um jogador de construir, eu sou um jogador de armar. Porque senão desentona. Sinceramente, não é demagogia, nem tentando colocar ninguém por abaixo de mim, mas a nível de entendimento de futebol e a nível psicológico, eu estou um pouco mais à frente do que os meus companheiros, né? Pelo toda a trajetória que eu fiz fora. Experiência, claro, lógico. Pela experiência, e estou acostumado a conhecer diferentes campeonatos, né? Para chegar aqui no Brasil e ver, né? Que era um campeonato que a nível técnico é um dos mais difíceis, mas a nível tático e a nível de jogo coletivo, não é. Você fica para trás de todos os lugares que eu passei. O que vai diferenciar a nossa equipe e o que está nos diferenciando hoje em dia é que o nosso treinador, o nosso capitão, né, do nosso barco, ele está conseguindo as pessoas entender que o nosso jogo coletivo ele vai destacar todos no individual. O que acontece? Tem um cara como você, tem que te sugar ao máximo, não só dentro do campo, mas fora do campo também, tua experiência, teu saber, teu conhecimento, para poder isso ser benéfico para os mais jovens, para as pessoas que estão aí em busca de conquista, né? E outra coisa, eu falei para o clube, eu falei, cara, se você me colocar num time que ele não está acostumado a jogar coletivo, se eu me coloca de lateral direito, cara, você está cometendo uma loucura com vocês mesmo. Como é que você faz um investimento num jogador que pode ajudar a tua equipe a ser muito melhor, pode ajudar a tua equipe a ser muito mais equilibrada, gerar muito mais jogo, gerar muito mais ocasião de gol, e você coloca ele pegado numa partezinha desse tamanho do campo. Agora você começa a duvidar do que você tinha como mente. Não, mas você duvidou mesmo, você já vai fazer besteira, porque se duvidou de como é que você vai fazer para conquistar seus objetivos, apaga e vamos todo mundo para casa, velho. Concordo. Se as pessoas começarem a comprar realmente no contexto geral, né, entre torcida, entre equipe, entre direção, entre jogadores, comprar o projeto que o Diniz traz com seu staff, com certeza que o São Paulo vai voltar a ser o que era e vai encantar outra vez os seus torcedores e vai ser uma equipe a ter em conta, porque eu acredito que hoje a equipe que melhor joga hoje, a equipe que melhor trata hoje a bola, junto ao Flamengo, pelo destaque individual que o Flamengo tem, ele é mais letal, né? Mas assim, hoje no futebol brasileiro, para mim, são as vezes as melhores equipes que jogam. Antes de tudo, agradecer nossos patrocinadores aí, o Grupo Assim Saúde, nossos parceiros, olha aí a quem a gente traz para sempre abrilhantar nosso canal 510. Duas coisas que eu queria saber de você. Primeira, momento que você estava voando uma presença importantíssima na equipe, né? Antes da Copa, você teve um problema de joelho, eu sei bem que é isso, e te tirou da Copa do Mundo. Os exames do joelho direito do Daniel Alves revelaram que ele não vai se recuperar a tempo para disputar a Copa do Mundo. Como é que foi esse momento, sabendo, por mais que eu saiba que você é um cara otimista por natureza, vai superar e tal. O fato de estar às vésperas da Copa do Mundo e ter machucado não foi um momento agradável para mim, evidente, né? Porque eu sonhava com aquele momento ali, mas foi um momento assim espiritual muito muito importante para mim, que eu pensei, cara, eu não posso reclamar, né, da vida que eu tenho, eu não posso reclamar da carreira que eu tenho, das conquistas que eu tenho. E aí eu comecei Eu comecei a me preparar mentalmente, qual é a seguinte competição com a seleção brasileira? Copa América do Brasil. Então falei, beleza, vamos focar então, né, era que o objetivo agora é lá, a gente vai aqui tá torcendo na torcida, dando as melhores mensagens lá para os companheiros, porque no final das contas nós fazemos parte dessa história, né, que vai ser inscrita ou não, estamos aqui junto sempre no bom e no menos bom, mas assim, só o meu espírito vai estar lá, minha cabeça e o meu corpo, ele vai estar aqui preparando para minha volta à seleção, porque se eu voltar e eu não der um resultado,
já vão começar a falar como todo, né? Que são as desculpas básicas do futebol, né? Não, mas tem uma idade já. Não, mas sempre não mais, né? E nunca nas coisas que realmente tem que ser. Então eu falei, é o meu momento de eu bater o martelo aqui e falar, calma, eu tô aqui. Por isso eu não coloco limites na minha carreira. Abriu bonito, mete pro gol, tentou o cruzamento, olha o... Cara, muito obrigado, cara. O canal Zico 10 só tem a agradecer aí você, a gente, nós todos, por essa sua história linda de vida. Eu notei que a palavra objetivo, ela está muito ligada na sua carreira. A minha é determinação, a tua é objetivo. Exatamente. É um grande prazer, você já sabe, as portas da minha vida, elas estarão sempre abertas para ti, por isso, sabe, o respeito, o carinho que eu tenho por ti. Olá, galera do canal Zico 10. A situação que estamos enfrentando por conta do coronavírus é muito séria. Estaremos juntos nessa fase de forma responsável e solidária. Por isso, o uso de máscaras é fundamental para evitar a propagação do vírus. Faça a sua parte e não deixe o vírus se espalhar. O canal Zico 10 e o Grupo Assim Saúde estão juntos com vocês.